relatório, está disponível para vocês. Depois você tem relatórios, demonstrações contábeis. Então você tem o balanço financeiro, uma peça de contabilidade assinada pelo nosso contador de carreira, que fez a apresentação aqui para vocês, o Carlos. Balanço financeiro 2014, 15, 16, 17 e 2018, embora não tenha o balanço finalizado ainda, só é possível aprovar o balanço na virada do ano, né, em janeiro, primeiras reuniões do ano, primeira reunião do ano que vem a gente aprova o balanço, a gente já passou a divulgar também semestral. Então você tem todo o dado, abre o balanço financeiro, então aqui você tem as entradas, os pagamentos feitos pelo fundo, o resultado das aplicações financeiras e todos os valores, né? Pode passar, pode tirar, estão aí disponíveis. Se tiver alguma dúvida de alguma coisa, a gente pode entrar ou pedir ajuda para o Carlos, para os universitários detalharem. Então a gente tem acompanhamento das ações, e apresentações. O que é a apresentação ali? São as apresentações como essa que eu estou fazendo aqui hoje. Quando a gente vai fazer uma apresentação sobre o fundo, essa apresentação que a gente fez hoje aqui também coloca lá. A matéria dos 20 anos do fundo. Então aqui, ó, essa é o PROAMB 20 anos, é isso? Histórico. Aqui está todo o histórico da lei, parte do que a gente procurou sintetizar para vocês aqui. Pode voltar. Recursos financeiros, principais ações, contato, né? E aqui o acompanhamento das ações. Isso aqui é o que eu mais gosto. Para fazer gestão. Dá uma ampliada, para ver se a gente consegue. Não, só antes de você ampliar, volta ali. O que a gente tem aqui? Cada ação aprovada recebe um número. A partir desse número, eu quero saber da ação P07. Por que tem diferença? Às vezes já tem ações que terminaram e tem, então, a P07, P08. Então, ao longo da história, a gente foi numerando na ordem cronológica delas. À medida que elas vão terminando, então elas saem aqui Mas você tem aqui todo o histórico de acompanhamento. Então, a gente estabeleceu todas as ações que estão vivas no fundo, estão nessa tabela aqui. Ela só sai daqui em algum momento em que ela se encerrar. Né? Então, se ela está andando, ela está aqui nessa tabela. Dá um zoom nesse cabeçalho aqui da ação, né? Para vocês entenderem. O que é isso aqui? Instrução do processo administrativo. Abriu lá um protocolo específico para aquela ação. Avaliação do conselho do comitê gestor do fundo, preparação do edital, análise do jurídico, participação, publicação do edital, licitação, homologação da licitação, a gente acompanha tudo. Assinatura do contrato que foi, realização do serviço ou obra até o pagamento final. Então vocês vejam que se você for acompanhando periodicamente isso aqui, você vai ver, olha, isso aqui estava até a licitação, mas ainda não assinou o contrato. Aí no mês que vem você entra aqui e fala, essa ação aqui, ó, plano de intervenção Monções Santo Antônio. Se você entrar o mês que vem, provavelmente, daqui a 1, 2 meses, vai ter assinado o contrato e vai estar em execução da ação. Então aqui você tem que saber, você tem como saber tudo que foi aprovado, todos os projetos que estão vivos no fundo, em execução, né? Então tem todos aqui, não vou ler um por um aqui, que tomaria todo o tempo de vocês. Então aqui você tem que situação está, né? Então, existem projetos que estão bem avançados e muitos deles já, aqui por exemplo, ó, a aquisição de microchips para cadastramento dos animais, programa de microchipagem, concluído. Foi comprado o microchip, a ação está entregue, finalizada, concluído. Aonde está aquela rodinha ali, significa que está em andamento. Pode ter feito pagamentos intermediários, mas não se complementou todo o projeto. Então tem ali, ó, concluído, em andamento, não aplicado, né? Então isso você tem para tudo que está vivo no fundo. Isso a gente atualiza a partir do momento em que a gente vai fazendo as reuniões do PROAMB, a gente vai atualizando. Por fim, convênios. Deixa eu dar um exemplo, falar de um projeto aqui em homenagem à presença do Simvaldo Rigon aqui. P50.
convênios. A gente faz o repasse de recurso, né, para o projeto, elaboração do projeto de implantação da trilha suspensa e acessível na Mata de Santa Genebra. É um projeto lindíssimo aí da trilha de educação ambiental lá, que agora vai para projeto e depois nós vamos financiar a implantação do projeto. Então isso foi um convênio, que foi o recurso do fundo, que foi através do convênio com a FJPO, o único que foi repassado, não executado diretamente, né? Então, para dizer para vocês, o desenvolvimento do sistema Arquimedes de proteção animal, desenvolvimento e atualização do licenciamento ambiental online. Pode passar os outros anteriores. Só para dar alguns exemplos. Bom, e banco de projetos? O banco de projetos são projetos que já chegaram até nós, das áreas técnicas da prefeitura, né? Tem um que foi mencionado pela presidente aqui, que é a questão lá daquele passivo lá do lixão, né? O antigo lixão Santa Bárbara e tudo. Foi? Já não é banco de, já passou do banco de projetos. O que é o banco de projetos? São aqueles projetos que eles entraram, as áreas técnicas demandaram a elaboração daquele projeto, mas eles ainda não amadureceram o suficiente, eles não entraram no plano de trabalho. Eles estão apanhando. Cada projeto desse que entra lá, a gente cria um GT para cuidar de 3 técnicos para ver os prós e contras daquele projeto, o que possa estar correndo risco, o que está errado no projeto, pedir correções, ou às vezes não está errado, mas está pouco explicado, pedir novas explicações para quem é o responsável pela apresentação do projeto. Então tem um sistema todo que faz com que a gente não tenha problema na aplicação do recurso do programa. Tem toda uma sistemática que foi aqui inventada por nós, né? E que hoje é referência aí, a gente tem recebido, ontem a gente recebeu aqui 2 cidades, foi Mogi das Cruzes, né? E queriam saber de licenciamento ambiental e de fundo. Explicar que negócio é esse que eles entraram aqui, eles viram toda a sistemática, e eu fui explicar como a gente começou do zero. Então aqui você tem todos os projetos que estão em andamento, vocês podem olhar os projetos. Se vocês depois forem nos relatórios, nos planos de aplicação, vocês têm o valor de todos os projetos, uma breve descrição deles. Então você tem toda a informação completa aí. Bom, vamos deixar as demais informações para possíveis perguntas, contato, né? Então você tem aí o Carlos, você tem aí o Diego, parte administrativa, junto com o Carlos. E você tem aí a possibilidade, então, de pegar maiores informações sobre tudo isso. A gente tem mantido atualizadíssimo as informações para todo mundo. Então era isso que eu queria apresentar na nossa obrigação de estar aqui prestando contas. Todo gestor tem que prestar contas, tem que estar aqui com transparência. É a obrigação legal que a gente faça isso em dezembro, estamos aqui fazendo. Sempre à disposição, se tiver qualquer uma dúvida, a equipe técnica da Secretaria do Verde. E agradecendo pela parceria, né? Então trouxe algumas notícias boas aqui. O primeiro projeto da história que nasceu aqui do Condema e que está com o contrato assinado em execução. Significa que, provocando vocês aí para os próximos anos ou para o futuro, né? Quer dizer, fez uma vez, provaram, fizeram uma articulação na sociedade para um projeto e ele está sendo executado e está dando muita repercussão as fossas sépticas biodigestoras aí. Então, cumprimentar o Conselho, colocar à disposição aí para maiores informações e pedir licença depois das perguntas de vocês, que eu vou esperar se tiver alguma pergunta aí, a gente responde junto com a equipe, que eu vou seguir a minha luta aí, as minhas agendas ainda de hoje e a parte interna de vocês aí, a gente sempre está à disposição, mas procura. Fico muito feliz de ver o trabalho e eu quero fazer esse reconhecimento aqui, professor Reinaldo. O trabalho que foi feito nos conselhos ambientais de Campinas, que coloco, e hoje eu condeno, imaginando aqui as 3 gestões sucessivas que levaram ao condeno, né? Eu já disse, existia um trabalho de mobilização, então feito em gestões anteriores, porque queremos desconsiderar ou não. Mas das 3 gestões bem-sucedidas, sucessivas, esse conselho está no ponto que está e nós estamos na gestão ambiental no ponto que está. Última informação de hoje.
aprovação da Política Municipal de Meio Ambiente, que é uma lei importantíssima nossa, que passou aqui, e a Política Municipal de Meio Ambiente foi aprovada em primeira votação na Câmara. Agora falta uma audiência pública e vai para a segunda votação. Os dois outros projetos ambientais PLs que estão na Câmara, o projeto que coloca todo o padrão do Banco de Áreas Verdes em lei, para não ficar em decreto, para fortalecer, e coloca as compensações ambientais também em lei, para fortalecer esse instrumento, que também é definido. Esses são hoje feitos sem legislação, sem lei, né? Foram, no caso do LAV, decreto. Então nós estamos fortalecendo, terminando de fortalecer as últimas leis aí da gestão ambiental em Campinas. Já foi aprovado em primeira votação, já foi feita a audiência na Comissão do Meio Ambiente, já passou por todas as comissões, está pronto agora para entrar em segunda votação, para depois voltar aí para a promulgação do prefeito. Então, essa é uma prestação de contas para além aí do PROAME, que eu aproveito para falar essas notícias para vocês. Muito obrigado, à disposição aí para alguma pergunta, algum esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário, pela sua brilhante apresentação e mostrando que toda a transparência do trabalho que está sendo feito. Então, todo mundo que quiser, todas as informações estão disponíveis e de uma forma assim, bem detalhada, bem aberta e de fácil entendimento. Não tem nada escondido aí. E eu abro para perguntas. Sim, pode perguntar. Olá, Rogério, conselheiros. Meu nome é Thaís, sou representante da Secretaria de Habitação. Vendo a sua apresentação, na verdade, eu fiz parte também do plano da primeira infância, que fez o lançamento ontem. E a gente tem várias ações que são relacionadas com o meio ambiente. E aí eu fiquei muito feliz na sua apresentação, que eu fiz essa ligação, e talvez a gente sentar junto para discutir quais ações do plano da primeira infância a gente conseguiria viabilizar com o PROAME. Então, não sei, fica aí essa ideia para a gente discutir. Eu acho interessante, né, é o PIC, né, eu estava aqui no lançamento do PIC, o plano da infância, né, da primeira infância campineira. E é interessante, então, fazer um recorte, talvez não sei se é o caso de apresentar todo o plano, né, fazer um recorte dessa questão da interface com o ambiental e fazer uma apresentação aqui para o Conselho. Eu acho que é interessante porque pode-se apresentar a Secretaria diretamente, a gente demandar pelas áreas técnicas, mas eu acho que poderia ser até um exemplo da gente ver que ação que está prevista dentro do plano da primeira infância, que o Conselho pudesse abraçar e, a partir daí, a gente fazer o encaminhamento para o PROAME. Então, a gente fica à disposição de receber isso para conhecimento nosso. A gente tem representantes no plano, né, que participaram e tudo. Mas eu acho que o Conselho merece aí no começo do ano, no futuro, como sugestão de pauta, trazer para cá, fazer essa apresentação para a gente ver essa interface que é muito interessante. E pode nascer algum novo projeto aí do Conselho. Muito obrigada pela sua sugestão, que foi aceita, e aí eu peço que exatamente que entre em contato com a Secretaria do Verde para incluir na pauta, tá bom? A doutora Andréia, principalmente, que eu não posso falar que é braço direito do projeto, é a braça, que é o braço. Tá bom, por favor. O professor Carlos Alexandre, por favor, manifesta. Boa tarde, secretário Rogério. Obrigado pela apresentação. O PROAME é uma conquista. Eu queria aproveitar a oportunidade, Rogério, até para trazer o mérito aqui ao professor Mário Sensini e ao TAC, que antes de você assumir a Secretaria do Verde, na gestão que
oportunou isso, né? A primeira gestão do Jonas, a gente já vinha há décadas dentro do Conselho fazendo um trabalho árduo. O Mário fez um levantamento que inclusive serviu de subsídio ao seu pedido na época para poder identificar onde é que estavam esses recursos, quais eram as contas, que nem a prefeitura sabia dizer onde é que estavam esses valores, que contas eram essas, né? E foi um trabalho muito forte feito, ainda na gestão do Rafael, mérito do Rafael, naquela época também, que fez esse enfrentamento no mandato do Hélio, no sentido de levantar, já que o PROAMB estava instituído, né? E o Conselho, desde 2001, com um decreto de 2002, institui o Conselho de Meio Ambiente de fato, e aí o Fundo de Meio Ambiente veio na sequência, mas a gente não tinha essa regra. Então é uma satisfação muito grande, fazendo, inclusive, antes de fazer minha pergunta, fazer essa analogia, fazendo uma analogia, inclusive, com a dificuldade que é a Secretaria de Meio Ambiente, né? Vocês viram que na LDO que foi aprovada agora, para 2019, ainda diminuiu 3% o valor do orçamento da Secretaria. Passou de 19 para 18 milhões e pouco. Se você dividir isso por mês, dá R$1,5 milhão de recursos para pagar folha de pagamento, sem poder trabalhar. Impossível. A desconsideração que se existe na estratégia orçamentária do município para se direcionar recursos para o meio ambiente, sendo que o meio ambiente não se trata somente de uma questão de preservar porque é bonito, mas é uma questão de saúde pública, seríssima. Olha as conquistas que nós tivemos graças à estruturação do PROAMB, graças também à seriedade com que o Poder Executivo, através da sua gestão e da equipe técnica da Secretaria, desenvolveram, né, sempre transversalizando com o Conselho aqui, e a gente conseguiu alcançar todos esses benefícios, né, referente a serviços para a sociedade, né, carência, questão de castração de animais, né, com chipagem deles, inclusive, na doação. Isso é referência já hoje no Brasil, está sendo exportado para outros estados, né, esse modelo aqui de Campinas. A questão das áreas verdes, o banco de áreas verdes, né, a estruturação dos TACs dentro de uma regulamentação que agora, como o secretário falou, vai para a lei, o que deixa mais ainda tudo em ordem, né, Tereza? Você que sempre foi uma conselheira que questionou a integridade dos TACs, como que isso realmente deve ser feito dentro do... E referência no Tribunal de Contas do Estado, né, senhor secretário? Que a gente já teve a oportunidade de ser referência, ser convidado a dar uma palestra para 600 e tantos municípios, e como que a gente conseguiu alcançar esses méritos aqui, né? Que é um trabalho conjunto de toda a sociedade. Então, eu quis fazer essas referências, fazer a crítica com relação à LDO, né? Espero realmente que haja um engajamento por parte do Conselho de Meio Ambiente daqui para frente em estar presente nas discussões da LDO, já emanando documentação, questionando esses orçamentos, né? Porque, assim como também para a própria mata e outras unidades que são importantes, que precisam de recursos. E eu queria mais fazer uma pergunta, que eu acho que ela é pertinente, senhor secretário, já que a gente está no ajuste, né, cada vez mais deixando tudo muito alinhado, uma coisa que eu entendo que é importante, que a gente ainda não tem dentro de todo esse regramento de transparência e acompanhamento, é o seguinte: a gente precisa ter um cronograma que seja, inclusive, publicado, de quando são feitos os repasses de royalties. Porque os das multas e outras, a gente tem o controle do licenciamento aqui, que automaticamente a gente tem esse acesso. Mas quando são feitos os repasses anualmente ou mensalmente de royalties de mineração do petróleo para o município, e ele vem para contas específicas, e como que é esse repasse também para o Fundo de Meio Ambiente, que a Prefeitura tem a obrigatoriedade de disponibilizar esse recurso o quanto antes para o Fundo. E queria também saber qual que é o déficit hoje de repasse, que está aí eminentemente aguardando a rúbrica do prefeito, para ele entrar no caixa do Fundo de Meio Ambiente, e que seria a previsão para a gente poder ter recursos aí para o futuro, né? E só fazendo mais uma explicação que eu queria, uma pergunta, é o seguinte: no caso do lixão de Santa Bárbara, há um acordo com o Ministério, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, né, que era a obrigatoriedade do município assumir a responsabilidade sobre aquela recuperação. Nada contra que a Secretaria do Verde tenha conseguido alcançar esse objetivo, porque a gente vai recuperar uma área
ambientalmente ele que está causando impacto, né? Não é essa a questão, mas essa obrigatoriedade era da Secretaria de Serviços Públicos. Ela assumiu esse TAC. Ela tem recursos de mais de 77 milhões de reais de orçamento lá. Por que usar dinheiro do PROAMP, que poderia ir para um recurso ou para um projeto mais importante para nós aqui, que demanda da própria Secretaria, né? Ou como que a Secretaria de Serviços Públicos vai responder? Outra coisa também é, o representante da Secretaria de Serviços Públicos está presente? Mais uma falta. E, senhora Presidente, novamente, a Secretaria de Serviços Públicos não comparece a esse Conselho de Veículo. Nunca está aqui. Então, assim, a minha fica assim, a pergunta técnica, né? Sabe que isso não tem nada a ver com a Secretaria do Verde, ela cumpre o seu papel muito bem, parabéns por ter solucionado, secretário. Assim como foi o caso lá da Mansões Santo Antônio, né? Da contaminação, é saúde pública, né? Saúde de lençol freático e tudo. Mas a gente precisa colocar também responsabilidade em cima de quem tem responsabilidade, né? Isso é importante ser colocado. Obrigado. Carlos, vou por partes aqui. Primeiro, o seu comentário sobre o orçamento municipal, né, que você fez uma nota aí da questão de 3% de redução no orçamento de 2019. Só para a gente voltar a 2012, em 2012 nós tínhamos um orçamento de 5,6 milhões. Então, o orçamento de 2019, quando ele chega aí nesse patamar que você mencionou corretamente, né, quase 18,6 milhões, 19 milhões, dois comentários. Ele é mais do que o triplo do orçamento, do último orçamento das gestões anteriores. Então, existe uma flutuação aí diante dos momentos que a prefeitura passa, mas outra coisa que eu queria chamar a atenção, o ano passado, se você pegar o orçado para a Secretaria do Verde de 2017 e você colocar o executado, você vai ver que teve decretos de suplementação e a gente executou mais do que estava no orçamento. Então, na verdade, não significa restrição orçamentária. A gente tem tido recursos para pagar os servidores, para fazer os nossos custeios do DPBEA, para fazer as nossas necessidades. Lógico que o dinheiro é contado aí como situação toda da prefeitura do país, mas não temos tido inviabilizado as ações da Secretaria do Verde por falta de recursos. Então, lembrar que as últimas duas gestões multiplicou por 3, teve ano que nós passamos de 20 milhões, fomos a quase 21 milhões, então significaria quase 4 vezes o que a gente tinha no orçamento de 2012. Então, essa é a primeira observação em relação ao orçamento. Você tem razão, oscilou 3% a menos, mas desafio para você ver o ano que vem quanto foi a efetiva aplicação de recursos. Em geral, aparece alguma suplementação que é atendida pelo prefeito e a gente executou mais do que estava previsto no orçamento de 2017. Então, só para... É uma coisa técnica, às vezes a pessoa olha e acha que está reduzindo, mas na verdade não tem acontecido problemas em relação ao orçamento. Ele é bem na risca da necessidade, mas tem a evolução da Secretaria foi acompanhada de ampliação do orçamento, até pela contratação de pessoal que houve. A gente tinha 46 servidores em 2012 e hoje nós temos 116 servidores, chegamos aí ao máximo aí com 116 servidores. Queria dizer para você, em relação ao Tribunal de Contas da União do Estado, o Tribunal de Contas do Estado lançou um índice de efetividade da gestão municipal. Esse índice vai ser a terceira edição do índice. Esse ano não saiu a nota do índice ainda. E um dos itens das diretivas do índice é meio ambiente. É efetividade na aplicação de recursos para o meio ambiente.
E eles começaram a analisar os dados, então, do ProUni. Eles criaram, já nos últimos 3 anos, né, começaram a fazer uma varredura nos dados do ProUni. E nós recebemos, agora nós vamos chegar à terceira edição do índice, estamos na expectativa de ver se a gente manteve o A, mas nós tivemos nota A, que é o maior, de A, B, C, acho que é A, B, C e D. ABC? ABC, não sei se tem o D. Mas a nossa efetividade da gestão na aplicação de recursos na área ambiental da Prefeitura de Campinas foi considerada nota A pelo Tribunal de Contas do Estado 2 anos seguidos. Espero que daqui a uns dias a gente receba o terceiro A. Que a gente não tenha algum B aí, até porque não tem motivo para isso, não houve nenhum problema que eu saiba. Então a gente é nota A pelo IE, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em relação ao repasse dos royalties, o que se combinou com a Secretaria de Finanças, né? A Secretaria de Finanças vem contabilizando a favor do fundo toda a entrada desses valores. A gente tem tudo isso contabilizado por ano, a entrada dos valores que são devidos ao fundo. E eles lançam na contabilidade como receita pro fundo, né? E essa receita, ela, diante dos últimos anos de cenário de crise econômica e das finanças públicas, ela ficou contabilizada, porém não repassada, porque a gente tinha saldo de caixa que a gente não tem nenhum problema, como de fato ainda não temos 15 milhões e 800 mil na conta, com o valor de 30 de novembro de 2018. Então, existe repasses a fazer que perfazem quase que a totalidade do valor que nós temos em conta hoje. Então, existe um recurso. Você tem o valor contabilizado a repassar? 19 bilhões, é mais 19 milhões. Fora o que nós temos em caixa. Agora, isso não é um recurso, como no passado, que ninguém sabia o que era devido ao fundo. Hoje ele é contabilizado ao fundo e fica no caixa único do município até que o fundo tenha... o que a gente está fazendo é não deixar dinheiro aplicado no banco, né, dentro do fundo. Isso é feito, obviamente, também pela Secretaria de Finanças. Nenhum dinheiro público fica parado, ele está sempre rendendo aplicações. E a aplicação que é do dinheiro do fundo é repassada junto com ganho? Com 20 milhões aplicados no fundo do... Essa é a mesma discussão que eu, quando estava no Estado, fiz com a Secretaria de Estado de Finanças sobre os rendimentos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Existe toda uma discussão técnica jurídica sobre isso, né? Se o dinheiro do rendimento ele passa a ser devido só quando já foi feito o repasse para as contas do fundo, ou se ele é devido uma vez aplicado no caixa único do Estado e dos municípios. Isso acontece em todos os fundos do Brasil. O que acontece hoje é que as secretarias de finanças repassam o principal e não fazem. Essa é uma discussão que está em aberto ainda, tá? Aqui em Campinas ela não está esgotada. Mas no Estado de São Paulo teve um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, na época que eu estava lá do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que a gente chegou à conclusão, até a frase eu guardei até hoje, nunca mais esqueço, né? Filho de peixe, peixinho é. Então a aplicação de um recurso que é devido a um fundo, ele também é devido a um fundo. Mas como essa é uma discussão que pode ser feita no passado no sentido de corrigir esse haver que nós temos aí, né? Mas qual que é a tendência? É que seja repassado esses recursos assim que houver uma situação econômica maior, que houver retomada de crescimento e tudo, né? Que não, aí você faz a normalização desse fundo. O compromisso da Secretaria de Finanças é fazê-lo até o final de 2020. A normalização de contas, os demais repasses ainda não repassados ao fundo, mas já contabilizados.
Então significa dizer que os projetos ambientais em Campinas tiveram a sua execução viabilizada nessas últimas gestões. Porque você tem recursos da ordem que nós temos, aí que já demonstramos e que estamos aplicando, e você tem recursos em haver ainda para financiar novos projetos, né, que são esses 19 milhões aí, mais a discussão de possíveis correções a partir de que essa é uma discussão interminável. Lembrando que o senhor mesmo colocou aqui que há um controle na deliberação do próprio Conselho do PROAN, no sentido de ele conseguir aprovar projetos que tenham capacidade orçamentária para ser executado, né? Sim. Então, a partir do momento que a gente está tendo essa restrição de repasse, o senhor também está deixando de poder atuar aqui com mais amplitude, era um ganho melhor para o meio ambiente, porque o senhor está sendo gestor, o senhor está trabalhando com dinheiro disponível, em caixa, não pode trabalhar. Sim, mas vamos ser sinceros, para a gente estar usando todo esse recurso, inclusive esse não repassado, a gente teria que estar com uma equipe aqui de Secretaria do Verde talvez dobrada, porque nós estamos no nosso limite operacional, nós não temos condição de nomear um projeto além dos que estão sendo feitos. A gente espera concluir às vezes um projeto para que aquele possa ser o gestor do projeto técnico de carreira, nós estamos no limite operacional nosso. Então a coisa não é assim, nós estamos deixando de fazer porque está retido uma parte em função da situação financeira geral e tudo mais. Ele está sendo contabilizado e, à medida que for sendo repassado, vai no crescimento natural da Secretaria. Eu já estou antevendo uma necessidade, uma fase, de uma terceira fase de crescimento da Secretaria. Os municípios, para finalizar, que eu já falei demais, os municípios das capitais brasileiras que têm secretarias de meio ambiente têm em torno de 180, quem tem menos, capital brasileira, 160. Quem tem mais tem 240 servidores. Claro que tem algumas secretarias de meio ambiente que pegam áreas operacionais também, tem gente que cuida do verde, da questão operacional do lixo, da coleta seletiva, então tem vários formatos de secretarias de meio ambiente. Mas variam de 160 servidores a cerca de 240, 260 servidores, todos que eu levantei. Então, nós temos 116. Nós não somos uma secretaria inchada. Aqui é uma cidade comparável a qualquer capital. Então, eu acredito que nós temos agora um concurso de biólogo, que a gente está trabalhando para que sejam chamados mais 3 biólogos, e haverá, numa próxima gestão, em condições financeiras melhores da Prefeitura, que sempre tem aquela questão do percentual de gasto com um salário, né, que é regulado, né, capacidade de gasto com os servidores, que tem um limite operacional, mas, a despeito disso, a Secretaria do Verde deve continuar crescendo aí na minha cabeça, até um patamar aí de no mínimo 140, 160 servidores, para que a gente aumente a nossa capacidade operacional de implementação de projetos e tudo nas novas fases de repasse ao PROAN. Então, respondendo a sua pergunta. Por último, você perguntou do projeto da Secretaria de Serviços Públicos. E eu te explico por que aconteceu do projeto do aterro, da recuperação do passivo do aterro Santa Bárbara e parar no PROAN. Ocorre que nós tivemos toda uma dedicação, um aprofundamento no estudo do caso Mansões Santo Antônio. E um trabalho feito a 4 mãos com a CETESB, no acompanhamento desse contrato que agora vai se iniciar de 1.600.000, né? Para o plano de investigação detalhada e remediação do Mansões Santo Antônio. Então, em função dessa expertise que foi reconhecida pela Secretaria de Serviços Públicos, né, nós fomos procurados, o secretário Paulela e o gestor dessa ação aí na Secretaria, para que a gente pudesse viabilizar isso em conjunto com o PROAN, através do financiamento do PROAN, até porque eles, mais interessados do que no recurso, é um recurso ambiental. Não se trata de uma ação que claramente é uma ação ambiental, né? Mas mais interessados no recurso, que essa disponibilidade de recurso
está ligada a repasses de recursos que o PROAMB não recebeu ainda, não estamos utilizando o recurso atual do PROAMB, nós estamos trabalhando nesses repasses por futuras correções do fundo, do dinheiro do fundo. Mas o que se achou por bem passar para a Secretaria do Verde pela expertise de gestão, no caso do Noção em Santo Antônio, por se tratar de uma área contaminada, uma área que vai passar por uma tratativa, um acompanhamento da execução do projeto para e passo com a CETESB, e quem está azeitado nessa relação da CETESB, no acompanhamento do projeto, é a Secretaria do Verde. Então eu pedi que eles escrevessem, eles estão percorrendo todas as etapas do fundo. Ainda não entrou no plano de trabalho, de plano de aplicação? Entrou nesse ano, né? Já é uma ação financiável, né? No plano de aplicação. E, eventualmente, é interessante depois de chamar o engenheiro Carbonari, que fez a apresentação na reunião de aprovação do último plano de aplicação, para ele vir apresentar aqui o que será feito no Aterro Santa Bárbara, que é um recurso aprovado já no plano de trabalho de 2018 para o PROAMB. Tá? Vai ser recursos adicionais que vão ser repassados pela Secretaria de Finanças para o PROAMB, para a execução dessa ação. Tá? Então não é uma ação que nós estamos usando, é uma ação grande de quase 5 milhões de reais, eu não sei se é 5 milhões de reais, que ele não está dentro, não vai utilizar esse recurso dos 15 milhões e 800 que a gente tem aí. Vai usar do fundo? Vai usar do fundo, mas é um recurso adicional dentro dos 19 milhões, vai usar 5 para uma ação que é um enfrentamento de um passivo público absolutamente necessário de se fazer. Então, é isso que acontece. Acho que eu dei todas as explicações aí, agradeço aí pela oportunidade. Terminou sua... Obrigada. Então, nós agradecemos a sua presença, secretário Rogério Menezes, e a sua paciência conosco de explicar de tudo que está acontecendo, mostrar como se essa ferramenta do IMA é fantástica. Ela, de imediato, você consegue todas as informações que necessita, e de nos ensinar, muito obrigada por ensinar como usar, como acessar essa ferramenta. E muitos daqui, eu tenho certeza que nunca ouviram falar, que não sabiam que existe essa coisa fantástica. E muito obrigada por responder todas as perguntas. Eu já tinha conversado com o engenheiro Carbonari, convidando para apresentar esse projeto, que é um projeto fantástico. Vai apanhar aqui. À disposição. Convidar o Tá, muito obrigada. Sim. Sim, com certeza. Obrigado. Agradecemos muito a sua presença, a sua disponibilidade, seu tempo, que nós sabemos que é muito, assim, a gente está muito curtinha, mas disponibilizou um belo tempo para nós aqui. À disposição. Obrigado, senhores. E eu queria agradecer a presença do Dr. Simvaldo Doregon, que é o presidente da Mata Santa Genebra, que nos está honrando com a sua presença hoje.